Os serviços financeiros no Brasil nunca foram tão acionados. Nos últimos anos, os pedidos de empréstimo e de crédito aumentaram não só pela população em geral, mas também pelas empresas. E existe um índice da Neurotech de demanda por crédito que a busca de crédito ela aumentou 2% somente em fevereiro. Comparado com o ano passado, foi um aumento de 21% nesse mesmo período. Mas como o score dos clientes está sendo analisado dentro dos sistemas dessas empresas? Uma coisa é certa. O tempo de análise de crédito ele pode ser o fator determinante para a gente contratar ou não um serviço, nós como clientes para todas essas instituições. Então, eu sou Marcelo Gomes, eu sou executivo de contas aqui dentro da equipe de Google Cloud e nós estamos iniciando o segundo episódio do FinFacts. É um spin-off do Google Cloudcast, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios e oportunidades dentro do mercado financeiro. Essa série de 5 episódios, ela foi feita pelo Google Cloud em parceria com a RGA, onde a gente fez a análise e identificação de como que está sendo os serviços das instituições financeiras dentro do mercado digital. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas de Google Cloud, e no episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito especial: scoring em tempo real. O mundo ideal é aquele que as instituições utilizam a tecnologia de dados para oferecer aos seus clientes análise em tempo real, para que eles não fiquem esperando horas ou até mesmo dias para receber, por exemplo, uma resposta de uma solicitação de crédito. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe hoje um time de especialistas muito especial para conversar com a gente, do Banco ABC Brasil, instituição que oferece serviços de crédito e empréstimo para empresas de médio e grande porte no mercado brasileiro. Começamos com o Marco Mastroeni, vice-presidente do Banco ABC Brasil, e o Marcelo Bradasca, que é head de crédito digital. Sejam bem-vindos. Obrigado, Daniel, Marcelo. Obrigado, Daniel, Marcelo. Um prazer estar aqui, poder contar um pouco do que a gente vem aprontando lá no Banco ABC. Muito bom, muito bom. Para a gente começar, eu já queria trazer um pouquinho de dados aí do FinFacts para a gente poder repercutir aqui. O que foi interessante dentro da pesquisa que o pessoal identificou? 50% das instituições elas oferecem crédito pré-aprovado. E com base no sistema de dados, sem precisar pedir informações adicionais. E 100% dos clientes, ou seja, todos nós, né, valorizamos essas informações, essa agilidade, né? Até porque antes da gente poder abrir uma conta, é super importante que você já tenha a utilização desses dados. Ou seja, se eles já conhecerem a gente, é bacana que utilizem essa informação. E o que eu queria trazer, né? Falar um pouquinho do Banco ABC. Então, o Banco ABC, aqui o Banco ABC Brasil, ele atua no setor corporate, ou seja, B2B, mas também B2B2C, né? Ou seja, vocês através dos clientes corporate de vocês também trabalham diretamente com pessoas físicas, através das outras empresas, e constrói todo esse relacionamento com as pessoas. Eu queria aproveitar e já começar com uma pergunta. Como que vocês têm trabalhado essa questão aí de integração dos dados e para trazer respostas aí para os clientes de vocês? Quem não conhece o Banco ABC, ele é um banco que está há 33 anos no Brasil. Desses 33 anos, praticamente 28, 29, com um produto, um cliente. Grandes empresas, crédito, né? E um banco eminentemente analógico, né? Então, desenvolver um conhecimento profundo sobre esses clientes. A gente está falando de empresas de faturamento acima de 300 milhões ano. E desenvolveu também um conhecimento muito profundo de crédito. Então, hoje o banco é bem reconhecido exatamente por isso, né? Por um banco, ele é pequeno, ele é um banco que está bem focado nesse nicho, conhece este processo, é reconhecido por isso. Uhum. Só que tem, obviamente, uma série de desafios quando a gente fala de um produto monobanco, né? Então, principalmente no momento em que a gente vive, né, ou que vem vivendo nos últimos 5 anos, o processo de transformação ele é necessário. E, obviamente, o Banco ABC viu uma oportunidade, obviamente, com a questão de tecnologia mais acessível, a não necessidade de você ter uma vasta rede de agências para poder expandir não só produtos, mas também em outros níveis de clientes. Viu na tecnologia uma oportunidade de fazer isso. Então, hoje, o portfólio de produtos é muito mais abrangente que isso, né? A gente está falando não só de produtos de crédito, mas produtos de investimento, de banco de investimento, produtos de seguros, trabalha com energia, e a gente está abrindo várias frentes como serviço de cash, pagamentos, recebimentos e tudo mais. E como começamos tardiamente, a gente também bebe da água mais nova, né? Vamos chamar assim. Então, a gente vem tentando fazer
o melhor que a gente consegue com as novas tecnologias, e o nosso processo de transformação é um pouco diferente do que as grandes instituições vêm passando, né? E do momento em que a gente está hoje, não há alternativas. Ou você faz por dados, ou você faz por dados, né? A maneira anterior, ainda vigente, obviamente, né? Vai lá no cliente, conhece o cliente, vai no estabelecimento do cliente, vê se ele está vivo, se ele existe, tá certo? Tira foto, faz o relatório. Isso existe ainda, né? E é necessário. Mas você consegue hoje pôr na mão de um gerente de conta muito mais informação que tinha anteriormente. Antes a gente precisava que ele voltasse dessa visita para poder subsidiar a gente de informações para poder fazer uma análise. Hoje ele vai muito mais informado a respeito disso. Na verdade, ele vai mais para olho no olho, cheque. A gente está falando de empresa, a gente não está falando de pessoa física. Dar um cheque para ver se de fato aquilo tudo existe e a gente realimentar nossos processos, né? Então, de 3 anos para cá, a gente vem investindo bastante em tecnologia, bastante nessa infraestrutura de dados, que vem permitindo a gente ter vários avanços aí no que diz respeito ao estudo e à velocidade de tomada de decisão para crédito. Muito bom. Quiser complementar, Brada, por Eu favor? tô há 2 anos e meio no banco, tá? Então, fiz minha carreira muito voltada para o mercado de varejo. Trabalhei em bancos de varejo lá no início dos anos 2000, em crédito, recuperação de crédito, CRM, e sempre muito com foco em análise de dados, né? Então, modelagem, segmentação, políticas voltadas como a gente pode trabalhar melhor o relacionamento com o cliente baseado em informação e tal. E eu vi para o banco com o desafio de trazer um pouco, aliás, muito, né, dessa forma de pensar do varejo para um mundo que ele é um mundo tipicamente desse relacionamento um a um, e muito, né, como o Marco falou, né, que tem uma base muito analógica, né? Então, você fala de um cliente corporate, de grande faturamento, você entender a fundo a empresa, conhecer o seu ramo de negócio, visitar a fábrica, conversar com os CFOs de uma empresa, eventualmente com a área de RH, agora que a gente está com um produto consignado, também entender essas necessidades, né, essa relação olho no olho, são grandes volumes de dinheiro quando a gente fala de empréstimos, né? Então, isso é muito importante. Só que agora o banco passa a ter uma estratégia de como que eu consigo acessar novos mercados. Então, não só o mundo corporate, mas quando a gente fala do mundo middle ou de empresas de menor porte, e isso muda totalmente a dinâmica. O custo de servir que você tem quando você vai tratar de uma empresa corporate não é suficiente, é muito alto para quando você vai começar a querer escalar esse negócio, né? Então, a partir daí, 2 coisas se tornam extremamente importantes. Você tem que ter dados para você conseguir ter conhecimento e gerar essas informações de uma forma mais escalável e barata, e você tem que ter processo. Então, esses são 2 grandes desafios, né? Então, não adianta nada você ter a informação se você não tem o processo, porque aí você não consegue inserir o seu mecanismo de decisão num fluxo, e não adianta nada você ter o processo sem você ter a inteligência, porque aí você está tratando todo mundo de uma mesma maneira. Então, eu acho que a arte aqui está muito em a gente conseguir juntar essas 2 coisas num modelo de política que funcione de atendimento, né? E o banco, nesse movimento, há 2, 3 anos, vem investindo muito em plataformas de informação, né? A gente trabalhando muito forte com o Google e as ferramentas, montando o Data Lake, trazendo cada vez mais fontes de dados para dentro e tal. Pessoal, o Rafael vai estar aqui com a gente depois, né? Brinca que eu sou o que mais gasto dinheiro lá dentro do banco com o Google. Investe. Investe. Isso aí. Perfeito. Adorei. Adorei. Mas é isso mesmo, porque é muito barato em frente ao que a gente tem a capacidade que a gente tem para escalar, né, a forma da gente olhar e analisar o crédito, as oportunidades para as empresas, né? Então,
Tem sido uma jornada super interessante de aprendizado, acho que para mim, muito. E acho que para o banco também, né? De como começar a mudar o mindset para a gente ir para esse novo mundo. Legal. Não fazendo uma comparação, mas enquanto vocês comentavam, eu me lembrei de uma coisa do passado. A gente está falando de dados em tempo real, de trazer informação, de fazer o scoring, né, de ter certeza já na ponta de fazer certo tipo de seleção. Eu me lembro uma vez de preencher um seguro. Daniel, você quer fazer um seguro? Preenche esse formulário aqui. Aí você vai lá, caneta, preenche todo o formulário, seus dados, tal. E aí eu me lembro de ligar 2 dias depois para a pessoa do seguro e falar, olha, fiz um seguro, preenchi um formulário e tal, e você consegue me dar a informação? Que tá com o pessoal aqui, ainda não transcrevemos para o sistema o seu formulário. Só para fazer o ponto que quando a gente fala hoje de dados em tempo real, é muito do que vocês comentaram, né? Conseguir ter na ponta da análise já os dados antecipados, às vezes a análise de mercado, às vezes cruzamento de informação, para no final tomar uma decisão. Então, evoluiu muito, né? Você comentou 3 anos, em 3 anos o que o banco evoluiu nesse sentido. Acho que esse que é o ponto legal. E não só isso, né? Hoje você tem muitos dados que você pega de outras fontes, né? Que você nem precisa pedir para o que é interessante é que assim, cliente. O dado não é em tempo real. Em tempo real é o processo, que é o que o Brada falou. Maravilha. E esse é o grande segredo. Como é que você põe um monte de dados, aí você tem uma inteligência, até aí é fácil. Saber de você, um monte de informação e tudo mais, mas a entrada disso do seu pedido, a análise, como é que você retorna, que tempo você retorna, porque para varejo, eu também vim do varejo, assim, o crédito em tempo real é legal, mas é arriscado, né? Porque você consegue avaliar uma série de informações, mas assim, tem a questão da fraude. Então, assim, dar crédito online, eu acho que o maior desafio não é saber, você pode falar isso melhor que eu, mas não diz respeito ao crédito, ao scoring de crédito, diz respeito à fraude, que é o que a gente vive vivendo hoje no Pix, né? É isso. Foi, não volta, crédito, some, né? Então, eu acho que a questão, o processo em si, ele tem que ter o respaldo, não só da escoragem de crédito, mas principalmente a questão de proteção à fraude. E tem um ponto, e a gente adotou esse caminho, aí um pouco voltando à pergunta do Marcelo, todo o processo de expansão que a gente imaginou ou definiu na nossa estratégia, ele diz respeito a... Bom, a gente tem um portfólio de clientes bastante representativo do ponto de vista de empresas. Conhecemos bastante bem estas empresas. Elas nos reconhecem por conta desse conhecimento e também da proximidade. A gente é reconhecido pelo relacionamento que a gente consegue desenvolver por elas. Todo o processo e toda a nossa estratégia de expansão para novos segmentos e produtos é a partir desse cliente. Então, hoje, quando a gente fala em entrar em segmentos middle ou segmento de small company, são as empresas que se relacionam com o nosso cliente, seja por serem fornecedores, seja por serem parceiros, seja por serem clientes, né? E pessoas físicas, colaboradores, a princípio colaboradores dessas empresas, e num futuro, talvez mais distante, a gente conseguir também atender os clientes, pessoas físicas dessas empresas. E por quê? Porque a informação que eu tenho é muito mais fidedigna. Ela já passa dentro dos sistemas do banco. Eu já sei o tempo de relacionamento que ele tem com aquela empresa, eu começo a entender melhor qual é a aptidão, o momento de vida desta empresa. Com outras informações que a gente captura em mercado, eu tenho muito mais precisão para saber a qualidade daquela informação e daquela empresa para poder me relacionar, né? É diferente se eu sair comprando um monte de informações, ter uma impressão de uma empresa, mas de fato não conhecer ela, né? São fotos e não são filmes. Então, isso faz uma pequena diferença, principalmente quando a gente fala no processo de escoragem de crédito. Exatamente. O filme é sempre o que a gente busca, né? Sair das informações estáticas e pontuais e ir para a informação de comportamento. Comportamento de uma empresa, de uma pessoa física e tal. O momento, né? O momento que está ocorrendo naquele cenário que a empresa está passando ou que os funcionários da empresa estão passando, aquela questão do momento de vida, né? Afinal, nós somos várias pessoas em vários momentos diferentes. Né? Eu lembro de uma frase que eu ouvi, né? Que o antigo chefe falava, né? Isso que, o provérbio árabe, né? Que diz que as suas ações falam tão alto que eu não escuto o que você diz, né? E isso é muito real
para nós do mundo de dados, né? Às vezes me importa menos o que você me escreve numa ficha, mas importa muito mais o comportamento que eu observo seu no relacionamento, como você lida com as suas questões do dia a dia. Então, cada vez mais a gente ter acesso a esse tipo de dados, e por isso que quando a gente fala de parceria, eu parti de um relacionamento de alguém que eu tenho uma boa entrada e começar a acessar esse ecossistema com essa parceria, isso traz para a gente uma riqueza, muitas vezes, de informação que eu não teria de uma outra maneira. Falando de processo, a gente iniciou, acho que foi um dos primeiros projetos que a gente começou logo na chegada do Brada, né? E já o Rafa já tinha ajudado a gente bastante no que diz respeito à infra, mas um dos primeiros projetos foi justamente pôr um crédito para sellers em um marketplace. Então, a gente fez uma parceria com um grande marketplace, no caso Americanas, e a ideia qual que era? Eu falei, olha, eu já faço, né, o que a gente chama de performado. Tudo que ele vende, ele já descontava e pagava a cada 15 dias. Só que eu preciso complementar esse crédito. E eu Americanas, não tenho o capital para isso, né? Então, eu preciso de uma parceria de um banco. A gente conseguiu desenvolver, lembrando, éramos um banco totalmente analógico, processo totalmente papel, rodava nas mesas, e aí você recebia um e-mail falando, o papel está na mesa. Ainda temos alguns processos. Era meio assim. digital, você recebeu um e-mail falando que o papel Tinha uma parte digital. tinha uma parte. A gente conseguiu desenvolver uma esteira 100% digital. Então, com a exposição do produto na plataforma do parceiro. Então, o seller entrava lá, ele tinha uma área dentro do site, tem ainda, né, do site da Americanas, que ele vê lá o relacionamento dela com a Americanas, tem uma oferta de crédito para você. Né? Então, lá ele já via o seu limite, ele podia fazer simulação e ele apresentava, quero contratar. Esse processo é 100% digital. Então, a gente passava pelo processo de lavagem, proteção e lavagem de dinheiro, que a gente chama, né, PLD. A escoragem já tinha um crédito pré-aprovado, porque a gente recebia informação da Americana sobre o fluxo de vendas desses sellers, obviamente com autorização dele, rodava e o crédito estava disponível. Né? A gente costuma dizer que crédito poderia ser online. Né? E não só isso, mas a gente recebe outras informações que ajudam, de novo, a entender o comportamento. Né? Então, não é só Americanas. E até para proteção. Né? Não, até para proteção do fluxo exemplo, como um todo, como você falou, na questão de fraude, para você prevenir uma fraude e realmente dar o melhor benefício. Que o importante é dar para o seller realmente, para o usuário final dele, do contexto. Um produto que ajude ele no dia a dia, no Exato. contexto. Agora, por exemplo, a relação dele com o marketplace pesa para mim dentro das minhas políticas. Então, indicadores de se é um cara que atrasa as entregas, se ele tem muito cancelamento de pedidos, se ele tem um índice alto de reclamação dentro da plataforma, são coisas que, para mim, indicam a forma que ele gerencia o próprio negócio e são variáveis que entram na minha matriz na hora de definir uma política. O fluxo de faturamento dentro da plataforma, sazonalidade, mercado que a pessoa atua, etc., também são informações que para mim são importantes. E a gente agrega essas informações em conjunto com outros dados que eu tenho internamente. Então, eu tenho modelos estatísticos aqui que levam em conta restritivos de mercado, endividamento no mercado, informações que a gente captura de fontes e birôs externos. Se tem algum tipo de relacionamento dessa plataforma com outro parceiro meu, eu também tenho esse tipo de informação que eu consigo utilizar. Então, isso dá para a gente uma visão cada vez mais 360 do relacionamento e me ajuda a ser mais preciso na hora de atribuir um valor de crédito ou aprovar uma operação. Né? Legal. Não, e isso traz direto para uma pergunta que eu queria fazer aqui também. Quando a gente fala de score em tempo real, a gente está falando, obviamente, de eficiência operacional. Então, em todo o contexto que a gente falou até aqui agora, seria legal se vocês pudessem falar um pouquinho como que a nuvem tem ajudado o Banco ABC nesse contexto aí, para poder realmente avaliar melhor o perfil dos clientes e dar uma melhor experiência lá no final, que é o objetivo, né? Seja a empresa direta ou os clientes, os funcionários das empresas. Né? Eu venho lá atrás de um mundo que a gente não tinha nuvem, né? Então, eu lembro de projetos de CRM, DW, que eu toquei na minha história, assim, né?
a gente está desembaraçando o servidor na alfândega, porque o negócio ficou preso lá, orçamentos de milhões de dólares. Pedir para o cara fazer o setup do ambiente. Eram 3, 4 meses para botar o servidor para começar a rodar. Né? Para poder começar a instalar alguma coisa. É isso. E para você ver que você chegava na frente e você descobriu que fez o sizing errado. Precisava botar no... Então, assim, eu acho que a velocidade que a nuvem traz para a gente... Primeiro, assim, acho que mudou a forma, o mindset das pessoas pensarem dados. Né? Aquela onda que a gente teve no mundo de data warehouse, e vamos estruturar todas as fontes de dados, informações do mundo, tal, para a gente começar a trabalhar, tal. As empresas já não pensam mais assim. Então, são projetos que... eu não vou falar um número oficial, assim, mas eu acho que mais de 70% desses projetos devem ter dado água. Porque os dados são muito voláteis. As suas necessidades no dia a dia para uso de dados mudam o tempo inteiro. Então, assim, eu participei de projetos que a gente teve 1 ano, 6 meses de especificação, 1 ano de tentativa de implementação para descobrir que na hora que foi implementado não era mais o que eu precisava. Então, a gente pensar dados de uma forma flexível é chave. Uhum. E aqui no banco, a gente partiu para um caminho diferente. Vamos montar o Data Lake. Vamos dar para os usuários os acessos às informações, e muitas vezes essas informações não nascem estruturadas, mas o usuário que está lá buscando usar aquela informação, ele descobre o que aquela informação representa e a melhor forma de utilizar. E aqui a gente vai gerando um conhecimento junto com, por exemplo, o time de dados, para trazer uma visão de metadados, o que aquela informação é, qual é a melhor forma de organizar ela para as formas que a gente utiliza, tal. Uhum. Então, a gente parte de cara de tacar a informação lá dentro sem se preocupar se o meu sistema vai aguentar, não vai aguentar, porque eu consigo escalar o ambiente da forma que eu quiser, e consigo manipular de cara com as ferramentas para começar a explorar aqueles dados e entender como que a gente pode utilizar e tirar melhor proveito deles, né? Uhum. Então, assim, e dados de diferentes formas. Né? Então, hoje a gente tem ingestão de dados que podem estar acontecendo batch, de sistemas nossos, posso ter outros que estão acontecendo no meio do dia, outros que o próprio usuário está levando essa informação lá para dentro, outros que estão sendo conectados através de APIs com serviços no mercado, e tudo isso caindo lá dentro num ambiente que eu consigo ter a capacidade de processamento para gerar os scores, os estudos, as análises e tal. Aqui a gente está falando muito de score em tempo real, mas não adianta nada eu ter também o score se eu não consigo monitorar o que está acontecendo com ele. Uhum. Né? Então, a capacidade da gente automatizar e ter essas informações centralizadas no mesmo lugar trouxe para a gente uma capacidade que a gente não teria num outro modelo. Né? Sensacional. A gente falou bastante de dados, quero conectar o ponto de empréstimo e até puxar um ponto do que o próprio estudo traz. Né? Uhum. Quando a gente olha para esse mundo de empréstimo, das 21 instituições que foram analisadas, só 19% delas tem disponíveis as informações de portabilidade para o usuário, né? No momento ali da contratação. E esse é uma informação que é de interesse público. Né? Esse é um dos pontos que é levantado aqui na pesquisa, e tem um dado também adicional do Banco Central, que só em 2020 foram registradas 6,3 milhões de solicitações de portabilidade de crédito. Pessoas de todas as naturezas querendo fazer o processo de portabilidade em si. Olhando para esse mundo, como que pode ser otimizado, falando aqui das ferramentas, das arquiteturas, soluções que vocês já comentaram, como que vocês imaginam que isso possa ser otimizado para dar um contexto maior, mais amplo, olhando não só para as instituições, mas também para a sociedade? Eu acho que tem 2 momentos, né? Um deles é a taxa de juros. Então, se você for ver dos últimos 2 anos, na ascendência da taxa que está batendo agora 13,75, não se faz portabilidade, porque você vai sair de um crédito que está barato para um caro, tá certo? Mas tem a mudança do cenário prevista em que a taxa vai começar a baixar. E aí sim é muito interessante, né? Principalmente para as pessoas se reorganizarem, ver quais são as alternativas. Contratei mais caro, agora eu posso fazer uma troca. Ter muitas ofertas. Só que tem um fator agora adicional
muito transformador. Eu diria que a portabilidade era interessante. Tem uma regra da portabilidade, por óbvio. Quando você solicita a portabilidade, talvez você conheça isso melhor que eu, mas assim, o banco obrigatoriamente tem que te dar uma resposta em X período de tempo. Todos os bancos que estão no sistema são obrigados a fazer isso, principalmente para pessoa física, né? E eu estou falando de pessoa física. Pessoa jurídica não existe esse caso de portabilidade, né? Assim, todos os nossos clientes são multibancarizados. Né? Então, Já o que é uma acontece é ele naturalidade, paga né? um crédito, pega outro. E é vida que segue. Para o caso de pessoa física, o Open Banking vai ser transformador. Porque ele vai permitir que quando você faça uma oferta de crédito para ele, falar, me fala o que você tem em outras instituições. Me dá o opt-in, me dá a autorização para consultar o que você é em outras instituições. E aí você vai saber aonde ele tem, qual a condição que ele tem, tá certo? Quais outros empréstimos ele possui e faz uma composição adequada para isso. Então, acho que assim, o momento, acho que nos próximos anos, a partir do ano que vem, a questão da portabilidade deve ganhar um novo cenário em relação a isso. Por quê? É a oportunidade que muitas fintechs ou bancos, ou os bancos digitais, novos bancos, têm de conseguir chegar nesse cliente. Né? Porque antes ele não tinha informação completa, porque não tinha acesso a todas as informações provindas do Open Banking. Complementando aqui, né, acho que essa questão do Open Banking, o mercado financeiro vem evoluindo muito, né, e junto com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, isso vem se convergindo numa mudança de mindset dos próprios reguladores, tá? Então, o entendimento é que os dados pertencem às pessoas. Então, aquela visão de que, não, esse dado é meu, do meu banco, e só eu tenho acesso a ele, só eu posso me beneficiar dele, isso muda com esse entendimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí abre espaço para essas outras iniciativas que vão surgindo, como, por exemplo, a questão do Open Banking. Então, quando eu falo de um componente de preço de crédito, eu vou estar falando do meu custo de funding, vou estar falando de um spread e vou estar falando de uma questão de incerteza aqui dentro, que é onde eu vou estimar a minha taxa de perda, ou o meu prejuízo, inadimplência, como a gente quiser chamar. Essa incerteza, quanto mais informação eu tenho, mais eu consigo diminuir essa incerteza e conseguir dar um preço mais justo. Então, algo que era de acesso único de uma determinada instituição, que você tinha um relacionamento, e assim, às vezes a gente não abstrai o tanto de informação que um determinado dado pode trazer para a gente. Então, por exemplo, se eu pego uma conta corrente de uma pessoa e vou olhar só o salário dela, só o dinheiro que pinga ali. Dessas informações eu consigo tirar um monte de insight. Então, eu posso saber se o cara está saindo de férias ou não, porque ele tem lá a antecipação das férias e não sei o quê. Eu posso saber quando que o cara usualmente recebe o 13º. Eu consigo saber se ele teve uma promoção porque o salário aumentou. Eu consigo saber se ele mudou de emprego porque eu estou recebendo o dinheiro de uma outra folha. Então, assim, através de uma informação, eu consigo explorar um monte de insight a respeito de quem que é aquele cliente, o que está acontecendo com ele. E isso, claro, vai ajudar no processo de decisão de crédito. Né? Então, para a pessoa física, isso realmente é revolucionário o que está acontecendo no mercado, essa flexibilidade que se dá de acessar e entender os dados. E adicionando essas informações, ainda falando de Open Banking, você não traz só a informação da receita. Você traz a informação da vida. Exato. A sua vida passa num débito ou num crédito que passa na sua conta corrente. É isso. Então, ali você consegue identificar tudo que é necessário para poder fazer uma análise, mas principalmente, eu acho que isso que tem que ser o grande benefício do Open Bank, ajudar as pessoas a tomarem decisões financeiras. Porque se fala muito em educação financeira no Brasil, aí todo mundo fala de curso, que você tem que gastar menos do que você ganha, etc, etc. Assim, cara, não adianta. Você tem que ensinar o cara no dia a dia. Pega a mão. É isso. Na hora de ele for fazer o débito, na hora de ele for fazer um crédito, na hora de ele gastar,
E também não adianta falar para o cara, você tem que gastar menos. Não é, você tem que ajudar ele de fato. Eu acho que assim, o que se espera, ou deveria se esperar dos bancos, né, ou dos atores que estão hoje trabalhando com o Open Bank é justamente como você ajuda os consumidores e seus clientes a tomar as melhores decisões financeiras, né? Em que ele consegue, de fato, ter uma saúde financeira. Acho que esse é o grande ponto. Marcelinho, ganhei um diamante aqui em cima da mesa agora, porque me conectou perfeitamente à pergunta que eu ia fazer. Vamos falar de planejamento financeiro, porque também é um tema muito importante. A gente falou agora de crédito, mudança, né, portabilidade, o momento econômico de cada uma das pessoas. Então, olhando para o planejamento financeiro, das 21 instituições que foram analisadas, só 6 delas oferecem alguma ferramenta de planejamento financeiro. E também 6 delas oferecem um investimento de acordo com o perfil e com o momento do cliente. Ou seja, a gente tem muito para crescer nesse ponto. Talvez até porque faltam dados para as instituições para criar certas ferramentas ou indicar certos tipos de investimento, portabilidade, como a gente falou, esse tipo de coisa. Como que o Banco ABC enxerga esse mundo e como que talvez essa oferta pode ser mais facilitada dentro do mercado? Bom, hoje, como vocês já sabem, a gente falou, o Banco Brasil é eminentemente uma empresa de empresas. A gente está começando a trabalhar agora com pessoas físicas. A gente tem uma plataforma de investimento que chama ABC Personal e oferece produtos do Banco ABC, CDB, LCA, LCI, e é bem parecida com o que a gente vê em mercado do ponto de vista assim. Você vai lá, abre uma conta e faz o investimento, tá certo? O assessoramento ele é feito por telefone, então se você quiser falar com... É uma base pequena, né? Tem um volume de captação bastante forte. E como a gente está agora se relacionando com os RHs das empresas, justamente para poder ofertar a nossa proposta de valor para as empresas, olha, eu sei que um dos principais problemas que você encontra no relacionamento com seus colaboradores diz respeito a dívidas. Funcionário endividado tem baixa produtividade e traz uma série de problemas ao longo de sua jornada dentro da empresa, né? Geralmente ele sai de emprego por emprego justamente por problemas financeiros. Então a nossa proposta de valor para eles é, eu posso te ajudar a fazer, a tentar ajudar os seus funcionários no que diz respeito a isso, né? Então o que a gente vem trabalhando a gente está hoje implantando um questionário sobre o seu comportamento financeiro. Na verdade, a gente quer ter um diagnóstico da sua saúde financeira. Essa é uma informação que a gente pode oferecer para o RH de uma maneira consolidada, falar, olha, esse é o nível de saúde financeira dos seus colaboradores, mas a gente também tem instrumentos para fazer isso especificamente com cada um dos seus colaboradores. E aí o que a gente está fazendo, inclusive parceria com o Google, é justamente, e com mais uma fintech, a gente pede a autorização dele para que efetivamente a gente possa obter as informações financeiras que ele tem nos demais bancos e faz um diagnóstico, né? Esse diagnóstico hoje, ele consegue apontar e olhar para a gente e falar assim, olha, hoje, e olho para os dois lados, eu vejo o nível de endividamento e qual o custo dessa dívida e o que eu posso oferecer para melhorar esse endividamento e o custo dessa dívida, ou eu vejo quais são os seus investimentos e qual é a rentabilidade desses investimentos e como eu posso melhorar esse investimento para você. Até agora o papo maravilhoso. Brada, já faz parte da casa, então já até cortei o sobrenome. Brada, obrigado por ter participado com a gente hoje. Obrigado por compartilhar informações tão importantes para os nossos consumidores do mundo digital, né, de bancos digitais. E falar um pouco também da vivência do Banco ABC em si. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço vocês aqui pela participação, pela parceria. Muito bom. Estou à disposição sempre que vocês quiserem, tá bom? Tem muito mais para a gente poder discutir. E eu queria aproveitar, então, dar boas-vindas para o Rafael Cataloca. Ele é CDO do time do Banco ABC e está aqui junto com a gente, participou dentro desse processo todo de migração, construção do Data Lake, o início da parceria junto com o Google. E vai contar para a gente aí como que essa estratégia, né, para o banco pode ajudar a adotar esse padrão de eficiência e tudo mais. E a gente poder melhorar todo esse cenário de análise e atendimento que a gente falou até agora. Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. É um prazer aqui estar com vocês.
O Marco e o Bradasco já comentaram quase tudo sobre o resultado que uma plataforma de dados pode contribuir numa evolução do banco. Há 3 anos atrás, a gente iniciou essa jornada, principalmente para 4 pilares, né? Ter dados governados, que a gente tenha um dado de fácil acesso, de forma fácil para encontrar, com governança, com qualidade, e o principal, né, de fácil uso. Como eu consigo facilitar o uso pelas áreas de negócios para um consumo confiável de um dado dentro dos processos internos. O Bradasco mesmo falou, eu preciso ter dados numa estrutura de data lake. Eu não posso ter um dado numa estrutura ainda voltada a um data warehouse com um projeto de 1 ano, trazendo appliance que demora na alfândega e a instalação dele. Então, a nuvem contribuiu para acelerar toda a construção dessa plataforma. Todos esses conceitos e fundamentos aí de escalabilidade em nuvem trouxe a oportunidade de escalar processos, trazer esses processos internos para escorar em um tempo mais rápido, não a gente fala em real time, mas a gente fala em um conceito mais rápido, com dados centralizados e governados. Isso trouxe resultados aí no processo que a gente chama, né, Marco, de Credit Seller, que ajudou a facilitar uma análise quase em tempo real, near real time, da qualidade do crédito concedido para um cliente, né, em um novo segmento. Então, essa estrutura já contribuiu muito. E o outro pilar, né, tendo dado governado com a facilidade de uso, a Google proporcionou isso para a gente com as ferramentas aí que a gente fala no Vertex, do BigQuery, que conseguiu facilitar muito essa sinergia da área de negócio, que a gente fala, igual o Bradasco falou, SQL, Python é quase inglês e espanhol, né? É a facilidade de trazer uma linguagem já que está no mercado para trazer dentro da organização para acelerar a parte de analytics e análise de dados. Outro pilar que a gente conversou bastante, né, Marco, foi a transformação digital. O que é a transformação digital? Não é só um canal digital, né? Trazer os processos internos do banco dentro de uma esteira automática ou de uma esteira. Mas não fala só de esteira de crédito. A gente fala também na parte de cálculo de perda esperada, alocação de capital, risk rating. Isso tudo faz parte de um processo por trás de tudo, onde você tem que escalar também. Se o banco cresce a operação, também cresce processos internos. Então, tendo essa base centralizada, que a gente fala de dado bruto, a gente consegue escalar cálculos de risk rate do cliente já quase próximo à necessidade do canal para numa experiência do cliente, né? Também, após isso, a transformação digital, a gente fala também na parte de cultura de dados. Como a gente inclui dados e analytics dentro da jornada do banco, né, em todas as áreas de negócio. Também é uma cultura que você tem que ensinar as pessoas a utilizarem, né, dados dentro dos seus processos. Então, existe esse treinamento. E, por fim, não importante é ter marketing analytics, né, como que eu conheço o meu cliente, experiência do cliente para conseguir ofertar o melhor produto, a melhor esteira de churn, de behavior, de comportamento do cliente. Então, esses 4 pilares suportam toda essa estratégia aí de dados e plataforma em nuvem escalável para dentro do Banco ABC. E eu adicionaria aí tudo em compliance com o LGPD. Que nasce nativo. Né? Então, acho que isso para nós, não sei se talvez mais doloroso para o Rafa, mas isso traz uma tranquilidade para nós muito grande. Porque você não tem que olhar o que você tem dentro de casa e falar, o que eu preciso adequar para se adequar à lei. Não, o que a gente já está fazendo já nasce. Tem que nascer pronto, né? Então, isso é um diferencial muito significativo. E um número legal, né? A gente está com a plataforma, a gente começou a construir em 2020, hoje é um número interessante, né? 47% do banco já utiliza a plataforma, quase 100% da área comercial usa a informação diariamente aí para acessar algum número, e mais de 10%, em torno de 12%, edita ou cria um relatório dentro da plataforma. A gente fala em 1.100 colaboradores, né, Marco? A gente cresceu aí nos últimos anos, em que a gente fala aí mais de 500 pessoas acessando, parece pouco, mas a gente transformou o banco no acesso ao dado rapidamente, mais de 150 colaboradores editando e criando um relatório. O mais legal é que é um caminho sem volta, né? Porque é um caminho da inteligência que a gente só adiciona coisas novas. Com certeza. Eu queria até aproveitar o gancho do que vocês acabaram de falar. Você comentou, né? 2020 foi quando começou a parceria. Como é que era antes? E como que foi o processo, né? O quanto que isso daí melhorou, né? O processo de construção do Data Lake, construir realmente... Até trazer o Marco lá de trás do início, e depois o Rafa se puder complementar como é que foi, mas como é que foi o processo de implantação, o que isso mudou nas metas do que vocês tinham de internamente do banco, como atingir até tudo isso que a gente está falando, né? Das melhorias, todos os benefícios que trouxe, mas como é que foi esse processo lá atrás que você falou, né? Sai do papel, né? Foi uma coisa interessante. Antes era um banco analógico, de fato, né? A gente trouxe aí, acho que a primeira conversa foi como a gente organiza o dado para uma transformação digital do banco. Escalabilidade e trazer a experiência do cliente. Principalmente gestão financeira. A gente discutiu muito gestão financeira pelas experiências passadas. E a gente viu, no passado, a gente tinha descentralização de dados, né? Acho que tinha ferramentas analíticas, vocês conhecem de mercado, descentralizadas para processos manuais e pontuais para necessidade específica, de um risk rate calculado numa ferramenta
com dados descentralizados, sem governança. Juntando isso e a oportunidade do banco de crescimento para novos segmentos, escalabilidade, não poucas operações de grande volume, mas sim bastante operações aí garantindo a escalabilidade. Acho que o conceito de mercado naquela época, há 3 anos, sempre foi um conceito data lake, como que eu centralizo dados brutos para conseguir trazer processos dentro de uma base centralizada, né, de uma governança centralizada, para migrar esses processos, vamos falar, manuais, para uma digitalização, né? Que a gente fala que era digitalization versus digitization, né? Tem essa diferença aí. Mas aí, esse foi o objetivo, né? Tirar esses processos manuais, que é uma jornada. Também relatórios, né? Porque a gente tinha relatórios em ferramentas não escaláveis, ou Excel, com planilhas Excel, que você acaba perdendo também o controle de quantas planilhas estão trafegando por e-mail também. Então, acaba centralizando também numa plataforma, tirar as planilhas eletrônicas, que sim, uma eficiência dentro de relatórios funcionais dentro do Data Studio, como exemplo. Então, a gente criou essa plataforma para tirar esses processos. A primeira fase foi incentivo a alguns projetos que trazem já receita diretamente no primeiro ano. Então, a gente migrou os principais dados de operações, garantias, limites para dentro da plataforma, já numa estrutura data lake por domínio de negócio. E em 1 ano, a gente conseguiu já tirar resultados e aproveitar conhecer o nosso cliente baseado nas operações e na estratégia que a gente possa ter dentro da cadeia do fornecedor junto ao nosso cliente. Então, a gente já aproveitou essa primeira iniciativa e o segundo ano trazendo aí governança, qualificação, monitoramento da qualidade, curadoria dos dados com ferramentas parceiras. Quando você olha e entra no processo operacional que cada um tem para sustentar o seu dado, é uma boa estratégia. Porque geralmente quando você fala assim, não, cara, deixa eu ver o que você tem aí. Não. O dado é meu, eu que gero. Você vai melar tudo que eu tenho aqui. Assim, quando você fala para ele, olha, eu consigo facilitar esse processo... Vou te ajudar, né? A pessoa fica muito mais aberta. Eu acho que essa foi uma ótima estratégia. Hoje, o time de tesouraria, por exemplo, assim, casou com o Rafa, assim, cara, tem um pipeline lá de planilhas que estão aí já na sua fase pré-morte, porque a ideia é a gente poder transformar isso, né? Então... tornar o dado acessível, ver quanto isso te ajuda, porque o que a gente está falando e a grande resistência que você tem é assim, cara, o dado é meu e eu preciso cuidar dele. Assim, continua sendo seu. Só que vamos tornar o seu processo de lidar com ele. Assim, eu gosto muito de uma métrica que a gente tinha antes, assim, do dado a gerar informação, você gasta talvez 90% ou gastava 90% do tempo preparando o dado, né? Tira o que é ruído, tira o que é outlier, tira isso, tira aquilo, faz isso, faz aquilo, né? Então, assim, tira a poeira da frente para poder ver o que tem. 10% de fato você gastava na análise daquele dado. Hoje eu acho que a gente pode falar que estamos em inverso, né? Você consegue ter a informação em tempo real, já tratada, adequada, acessível, e usa ainda o que a gente tem de melhor, que é a sua análise para fazer com isso e esquece o processo. E isso ajudou a gente bastante a evoluir. E as coisas agora já vê que uma área já consegue contagiar a outra, né? Porque falou, pô, mas eu quero um relatório igual aquele. Bem para o Data Lake. Agora podemos te ajudar. E olha só, né? O Marco deu um exemplo de tesouraria. Olha a oportunidade. Na tesouraria, a ALM que a gente fala aqui, a gente fala no cálculo do risco mercado baseado num fator de risco externo, né? Num juros, algo do tipo. Dentro de uma plataforma centralizada, você consegue projetar e simular seu fator de baseado no fator de risco externo, um parâmetro externo, você consegue simular o seu risco exposto no mercado, né? Então, a plataforma não é só apenas um score. A gente consegue projetar e simular riscos baseado num parâmetro. E isso é sensacional. Acho que em conversa com a Google, ele fala nem 2% das empresas do mundo já tem isso já dentro de uma esteira de dados. Então, é uma mudança totalmente, uma quebra de paradigma total aí dentro de processos internos. E você vê como as coisas são aceleradas, né? 2020, você citou na tua pergunta, né? 2020 iniciou o relacionamento. Em 2021, o Banco ABC ganhou o prêmio, o Google Cloud Customer Award, na categoria de serviços financeiros, justamente por conta não só desse pensamento muito mais inovador, mas também da execução, né? De conseguir colocar em prática a transformação, olhando principalmente para a computação em nuvem, né? Você citou um exemplo muito bom disso aí, você falou nem 2%, ou seja, pouquíssimas, talvez quase nenhuma instituição tenha vamos dizer assim, se colocado em desafios desse, por exemplo, de fazer cenário de risco e tal. Vamos lá, agora a pergunta um pouco mais ampla. E o futuro? Olhando para o melhor processo das etapas de onboarding, por exemplo, de novos clientes, ou mesmo, por exemplo, os relacionamentos com o canal digital.
Como que vocês acham que é essa evolução do banco, ou o que vocês planejam? Vocês podem dar uns spoilers aqui pra gente. Tudo que a gente fala, e para mim é um aprendizado muito grande, né? Eu vim de um banco, um grande banco de varejo, trabalhei 34 anos nesse banco, assim, minha experiência é varejo. E quando vem para uma empresa que trabalha com clientes tão grandes, assim, é como começar do zero, né? Então, são novos aprendizados. O onboarding de uma empresa é 1000 vezes mais complexo que o onboarding de uma pessoa física, né? Então, imagina, e como disse o Brada, uma empresa é composta de várias pessoas, né? Dos seus acionistas, dos seus donos, dos seus dirigentes, dos seus gerentes, dos seus operadores. Isso é um onboarding de uma empresa. Então, você precisa saber quem é quem tem poder para quê, quem pode assinar o quê. Então, não é um processo simples, a gente está falando de grandes empresas, obviamente, né? Tornar um processo desse digital é um desafio por si só. Então, assim, pegar as informações e tudo mais, você consegue pegar CPFs, isso é simples. E poderes. Acho que o grande desafio que se tem, inclusive para o Open Banking, no que diz respeito às empresas, diz respeito a firmas e poderes, que a gente chama. Quem pode assinar o quê? Em outras palavras, para o Open Banking quem na empresa tem o poder para autorizar um banco a varrer os demais bancos sobre a informação financeira daquela empresa. E qual informação financeira? Cara, isso ainda é um ninho de gato. É um ninho de gato. Então, o que a gente tem feito, esse processo de análise de poderes, ele é um processo simples. Ele não é simples. Porque ele está escrito no regimento interno da empresa, em atas de conselho de administração. E, por óbvio, nada disso é padronizado. Então, você precisa ainda ter um humano pensando, lendo, interpretando e definindo. Você tem poder para isso, assinar isso aqui e tudo mais. E, por óbvio, quando a gente interpreta isso, as regras que o Banco ABC utiliza para falar quem tem poder para quê, não são exatamente as mesmas que o Itaú tem, que o Bradesco tem. Então, assim, ainda é um processo extremamente complexo. O que a gente tem feito nesse sentido é tentar digitalizar o máximo, né? E pôr inteligência artificial para ver o que ela consegue avaliar ou ajudar a gente a fazer esse tipo de avaliação, né? Tem todo o processo de PLD que hoje a gente já consegue ter uma base bem automatizada. Então, hoje a gente já faz, e para novos segmentos, como o que a gente está entrando agora no middle, o que a gente chama low middle, né? São empresas de faturamento a 30 a 100 milhões de reais. A gente já está concluindo um processo de um onboard automatizado com a abertura de conta automatizada e crédito pré-aprovado, né? Então, e a gente está conseguindo, a ideia é a gente reduzir o tempo de abertura de uma conta. Tem 3, 4 anos atrás, o tempo de abertura de uma conta levava mais de meses. A gente está falando de 3 a 6 meses, dependendo do porte da empresa, que você entender isso tudo. O que a gente está falando para esse nível de empresa é fazer todo esse onboard, o gerente de conta te aborda, a conta está aberta, ele já pode te oferecer com crédito pré-aprovado. Então, isso é um tempo de retorno importante. De novo, a ideia é fazer com que o nosso officer consiga investir o seu tempo que está dentro da empresa no relacionamento e não naquela carga. Então, a grande estratégia para o Banco ABC é o que a tecnologia ou a gestão de dados pode ajudar no relacionamento com o cliente, seja através dos nossos offices, seja em relacionamento digital. Então, a gente também está investindo numa camada na plataforma Omnichannel, então, assim, que a gente possa atender ele por onde ele preferir atender, em que nível de organização ele quer atender, né? Então, a gente quer levar o nível de relacionamento que a gente sempre teve com os nossos clientes a um patamar muito mais intenso, né? E com um portfólio de produtos e serviços também muito mais amplo, de maneira que ele possa ver nesse relacionamento uma série de alternativas em que a gente possa ajudá-lo a desempenhar e crescer o seu negócio, né? Então, seja na sua administração financeira, seja vendendo mais, seja comprando com mais eficiência ou se relacionando bem com seus colaboradores. É esse o nosso ideal. A gente tem como aspiração ser o banco de escolha das empresas, no que diz respeito a serviços bancários, né? Então, é aí que a gente tem investido nosso tempo e dinheiro para conseguir se posicionar nesse local aí tão
desejado por nós, né? Porque ser objeto de escolha não é uma coisa simples. Rafa? Complementando aqui, Marco, acho que dados tem que suportar tudo que o Marco falou, né? Eu preciso suportar dados dentro de uma esteira de onboard, enriquecimento externo, interno. Como que eu trago dados preenchidos com qualidade, com segurança para facilitar o preenchimento de uma esteira de onboard? Como também eu melhoro a esteira de leads, né? Como que eu prospecto melhor meu cliente, conhecendo melhor com modelos analíticos que consigo ver propensão ou a melhor recomendação de um produto para um cliente. Então, como eu trago dados dentro das diversas esteiras do banco que estamos digitalizando? Como que eu incluo isso numa esteira dentro de um CRM? Como a gente consegue melhorar essa oferta dentro de um correspondente bancário? Como que eu consigo melhorar o Bradesco com melhores dados para analisar a carteira? Qual é o risco da carteira baseado aí no rating do cliente? Então, isso é dados. Então, eu preciso suportar todos esses processos, escalabilidade, ter dados, conhecer os dados externo e interno, onde consigo pegar um dado de Open Banking, cadastro positivo, N informações que consegue juntar aqui dentro de uma esteira e processos digitais, né? Como é que eu conheço melhor essa informação, suportar essa transformação do banco? A gente fala em Bank as a Platform, igual a gente fala de Marketplace. Bank as a Service, também podemos ter serviços incluídos dentro de outras plataformas que também traz aí benefícios grandes, né? Escalabilidade em cash e outros serviços. Então, dados é parte de tudo. Vamos falar, é o petróleo do banco que a gente vai ter que deixar aqui para suportar aí todas as esteiras de digitalização de processos. É um grande desafio. Acho que a gente está no caminho certo, né, Marco? A gente está aí. Precisamos melhorar nossas parcerias aí, com certeza, aí para aumentar e trazer mais processos para dentro da plataforma. A gente está há 2, 3 anos aí, tem muita coisa para ser feita ainda. A gente tem diversos desafios aí para operacionalizar diversos processos internos e contamos com vocês aí também. O banco aí está à disposição. Agradeço a parceria aí. Marco, Rafa, obrigado pela conversa de hoje. Para nós, tenho certeza, né, Marcelinho? Extremamente enriquecedora. Sensacional. Que bom. Legal entender as etapas de avaliação dos clientes, o processo de experiência que vocês querem trazer, não só interna, para o usuário de vocês internamente, potencializar, empoderar eles a poderem ser mais ágeis, conseguir trabalhar melhor com o dado, mas principalmente também conseguir atender o cliente de vocês na ponta final com mais excelência, mais agilidade, mais rapidez. Agradeço demais a presença e tudo que vocês compartilharam conosco hoje. A gente que agradece aqui, é um prazer estar aqui. Assim, muito legal essa parceria com o Google. A gente, de fato, se sente junto, né, querendo construir. E, assim, agradeço. O Banco ABC agradece muito essa disponibilidade, a abertura que o Google dá para a gente, não só nessas interações, mas principalmente nas ideias, né? Então, assim, agradeço profundamente isso. Gente, foi sensacional. Muito obrigado. Queria aproveitar e reforçar o que o Dani falou. Obrigado, Rafa. Obrigado, Marco. O segundo episódio do FinFacts vai ficando por aqui. Esse foi o nosso spin-off sobre os desafios e oportunidades dentro do mercado financeiro. Vocês gostaram? Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal e deixa sempre o seu like aqui pra gente. Lembrando que vocês podem interagir conosco sempre que acharem interessante. A gente tem o nosso e-mail, certo, Dani? googlecloudcast@google.com. Escrever pra gente dizendo o quê? Qualquer coisa, dúvida, crítica, sugestão, novos temas. E daí o detalhe adicional, né, sobre o estudo, sobre FinFacts. Fiquem ligados nos próximos episódios, como o Marcelinho comentou, mas se vocês quiserem saber um pouco mais do estudo, ganhar mais detalhes, aqui na descrição desse episódio, vocês vão encontrar o link para download e ali vocês conseguem, com certeza, buscar um pouco mais de informação sobre esse estudo tão rico. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.